Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou passar com vocês aqui a ficha de obreiros da Igreja Cristã Maranata. Esta ficha, ela foi atualizada no ano de 2019, então ela é a mais recente que nós temos conhecimento. Então, vejam bem, eu recebi essa ficha de um então pastor da Igreja Cristã Maranata. Ok? Ela foi montada aqui em cima de uma planilha do Excel. E nessa primeira parte aqui são os dados, nome, endereço, se é empregado, onde que trabalha. E o que eu achei interessante aqui, inicialmente, até para poder chamar a atenção de vocês, é o seguinte: eles têm interesse de saber especialmente quem é militar. Eu achei bem interessante, né? Então, outras profissões são... Vejam, vamos ver se vai dar para ler aqui, ó. Então, aqui, ó, tem nome, rua, cidade, e-mail, estado civil, carteira de identidade, empregado. Então, há quanto tempo que ele é empregado e, se militar, qual patente? Por que será que, para o militar, eles querem saber qual é a patente? Né? Você já se perguntou por que é que destacaram o militar na ficha de obreiros? Não é? Podia ter colocado aqui, é médico? Se médico, qual a especialidade? Não é verdade? Mas não, é o militar. Eles têm algum interesse especial no militar e nem me perguntem por que. Eu sei que aqui em Brasília, no meu tempo, tinham muitos militares. O militar, ele se adequa bem ao sistema da Igreja Maranata, por conta daquela forma deles obedecerem muitas vezes, sabendo que eles não podem questionar. Olha só, a ordem é essa, você cumpre e não questione. Talvez seja isso, não sei. Mas enfim, achei interessante. Vamos ver este lado aqui da ficha de obreiros. Então vejam as perguntas que são feitas. Essas fichas, elas são... No meu tempo, o próprio obreiro preenchia a ficha. Você entregava, eu era pastor, entregava a ficha de obreiros, o próprio obreiro preenchia e te devolvia, e você fazia ali algum ajuste se fosse necessário. Não sei se ainda é assim, tá bom? Mas o fato é, quando você entrega esta ficha para o obreiro ali preencher, ou o aspirante a obreiro, uma ficha, né? E quando você diz para ele, olha, Deus tem uma bênção para a sua vida, você tem... uma característica que realmente atende aquilo que a igreja espera de um obreiro, de um diácono, né? Então você tem uma carreira ministerial que pode ser desenvolvida aqui dentro da igreja. Então, quando você entrega esta ficha para a pessoa preencher e ele vai ver quais são as perguntas que são feitas aqui, obviamente ele vai deduzir que aquilo é o que se espera dele, tá certo? Então, vamos ver o que a pessoa vai entender que é o que se espera dele para que ele seja um obreiro, um diácono, um ungido, um pastor na Igreja Cristã Maranata. Então tá bom, eu marquei aqui, tá vendo esses que estão em vermelho? Fui eu que destaquei, em vermelho e em verde, fui eu que destaquei. A ficha originalmente é tudo na cor preta. E eu coloquei em vermelho alguma coisa que eu achei que merece alguma observação. Uma delas aqui é a número 5. Estão vendo aí? Ó? A pergunta é responsável por trabalho ou igreja? E o número 6 já vai dizer o seguinte, com resultado. Então, quer dizer, não basta a pessoa estar ali com algum grupo, trabalhando com algum grupo. Às vezes este grupo começa numa casa, né? Começa com visitas aos lares, eles fazem cultos ali numa garagem, numa varanda, na casa de alguém. Então a pessoa tem um trabalho ali que ele está dando uma assistência, um obreiro, por exemplo. Aí a pergunta não basta você estar ali atendendo, levando uma mensagem, envolvido com aquelas pessoas, orando por elas. Não basta, eles querem saber o resultado. Este resultado aqui, ele é numérico. Ele é mais ou menos assim: você, este ano, no início do ano, tinham 10 pessoas participando deste trabalho. Quantas pessoas tem agora? Não, agora tem 20. Puxa vida, então é um bom resultado. Dobrou o número de pessoas. Acredito que hoje, talvez, eles até deveriam perguntar, tem mandado os links? Alguma coisa nesse sentido, né? O resultado, quantos inscritos você conseguiu para o canal da Igreja Maranata? Então isso seria o resultado. A Igreja Maranata, ela tem essa preocupação com números.
né? Então, achei interessante destacar isso com vocês. A pergunta 10, como vocês podem ver aqui, a pergunta é a seguinte: é dizimista? Ora, isso é um recado claro dirigido a um obreiro que pretende ser um diácono ou um diácono que pretende ser ungido ou pastor. Ele vai entender, quando ele receber essa ficha, que se ele não for dizimista, obviamente o encaminhamento dele não vai prosperar. Ele não vai ser levantado. Deus não vai revelar para ele ser um diácono ungido ou pastor. Então, aqui você pode até dizer o seguinte: não, a Igreja Maranata não fala sobre dízimos nos cultos, não pede dinheiro, não pede... Mas, de uma forma indireta, sim, está dando recado para as pessoas. Se você quer trabalhar aqui na igreja, se você quiser ter alguma função aqui que seja mais ligada ao ministério da igreja, você tem que ser dizimista, ou seja, você tem que tirar 10% de toda a sua renda todos os meses, tá certo? E não é só o salário, é o salário, é o 13º, as férias, aquele dinheirinho que você ganhou extra, qualquer receita que você tenha, você tem que tirar 10% e entregar para a igreja. E outra, e nunca, jamais perguntar o que estão fazendo com o dinheiro, tá certo? Porque entregar o dinheiro para o presbitério significa entregar para Deus, na visão da Igreja Maranata. Tá certo? Eles colocam na mente das pessoas, se ela entregou 10% da renda dela lá para o presbitério, pronto, entregou para Deus. E aí Deus faz o que quiser com esse dinheiro, inclusive fortalecer algumas empresas, pagar viagem para alguns pastores, irem para a Turquia, pagar advogados, fazer marketing, construir escolas com fins depois de gerar recursos e receitas, fazer uma usina fotovoltaica. Então Deus está muito interessado nisso. Então você entregou isso para Deus, Deus está fazendo uma fotovoltaica para poder vender energia, porque isso é muito mais importante do que dar uma assistência a uma pessoa que precisa de um remédio, de uma cesta básica, de uma assistência hospitalar ou qualquer outro socorro financeiro. Então, sim, mas está aqui dado o recado. Acredito que é muito claro essa questão quando ela é dirigida à pessoa que almeja ter trabalho na igreja. Tem que ser dizimista, tá bom? Aqui o 15, eu coloquei em verde aqui, estão vendo aqui, ó? 15. A pergunta é: tem defeito ou desvio de personalidade? Defeito ou desvio de personalidade? Bom, eu honestamente, eu não sei o que eles querem dizer com defeito. É qualquer coisa que o pastor entenda que é um defeito? Um desvio de personalidade seria alguma alteração psiquiátrica, né? Porque aqui a pergunta não é se ele tem um desvio de caráter, aqui a questão é um desvio de personalidade. Mas está aqui para o pastor responder. Eu espero que o pastor que vai responder isso aqui, ou o próprio obreiro, né? Puxa vida, eu tenho desvio de personalidade, né? Aí eu vou deixar em branco. Aí o pastor vai dizer se eu tenho um desvio de personalidade. Mas que desvio de personalidade seria esse, não é? Mas vamos lá, 16. Tem participação, né? Aí entre parênteses aqui, voluntário no Manaim e na igreja? Então aqui está dado o recado. Você chama o trabalho de voluntário, mas na verdade ele é apresentado aqui para a pessoa como uma obrigação, caso ele queira, ser um obreiro, ungido, um diácono, um pastor. Ou seja, se não for voluntário, não vai ter nenhuma função na igreja. Então este voluntário não é tão voluntário assim, né? O voluntariado deveria ser uma coisa espontânea e não uma coisa que é uma condicionante para alguma outra coisa. Se eu condiciono o trabalho na igreja para que uma pessoa possa tocar um instrumento na igreja, se eu condiciono o trabalho na igreja para que a pessoa possa, por exemplo, ser uma professora de crianças, se eu estou condicionando, então já não é mais voluntário. Há algum constrangimento moral por trás,
tá certo? Então você pode até chamar de voluntário, e a pessoa pode até entender, não estou fazendo isso aqui porque eu quero. Ela pode até dizer o seguinte, que ela faz porque quer, mas lá no fundinho tem aquele pensamentozinho, mas se eu não fizer, eu vou estar excluída da participação, da comunhão deste grupo. Eles vão me considerar como uma pessoa que não entendeu a obra, como uma pessoa que não está disponível para fazer a vontade de Deus. Eles vão entender que eu sou uma pessoa que não tenho fé. Eles vão entender que de repente eu tenho algum pecado na minha vida. Então são tantas as situações que ficam em aberto e que de um certo modo, mesmo sem a pessoa perceber, ela fica constrangida sim a ser voluntária. Então eu faço aqui então essa distinção. Uma coisa é esse tipo de voluntariado que condiciona você a ter alguma função na igreja. A outra coisa é a espontaneidade, tá certo? São coisas diferentes. Mas vamos lá. Aí tem a outra pergunta. Faz madrugada? Ou seja, se você não levantar e não for para a igreja de madrugada, lá naquele período da alvorada, para ficar ali 10 minutos, ali interrompeu o seu sono, levantou mais cedo, de repente nem conseguiu voltar para casa para tomar o seu café, aí teve que sair, teve que ir direto para o trabalho, enfim, né? Nós temos um vídeo no canal Maranata Anátema sobre madrugada, até para explicar que as coisas não são exatamente como eles apresentaram para vocês, e isso de acordo com o próprio termo bíblico, tá bom? Até porque a palavra madrugada no texto original ela não chega nem a aparecer. Mas enfim, outra pergunta aqui que eu achei interessante destacar com você é o seguinte: tem governo no lar e na igreja? Ou seja, o marido é aquele que está mandando e desmandando na igreja e em casa? É essas pessoas que eles gostam, né? Que eles gostam. Por quê? Porque eles mandam no obreiro, eles mandam no diácono, eles mandam no ungido, eles mandam no pastor, e o pastor tem que fazer a mesma coisa com os outros. Tem que mandar. O pastor tem que obedecer o que ele for mandado, e depois ele tem que mandar e tem que ser obedecido, porque é o seguinte, porque isso é a garantia de que todas as ordens que partirem da cúpula, elas vão como um efeito dominó, até chegar lá na base, lá, então o último tem que obedecer. Então todos têm que obedecer. Então é uma questão aqui de que, né, nós temos que mandar realmente, não existe essa questão de liderar pelo amor. Inclusive, deixa eu até, já que eu falei de liderança, meus irmãos, deixa eu sugerir para vocês aqui, ó, estão vendo? Eu já sugeri uma vez, queria sugerir novamente aqui, ó, você que realmente gostaria de ser um líder segundo o coração, né, de Deus, um líder, se você gostaria de aprender a liderar por amor, né, e não por obrigação, não por imposição, leia este livro aqui, ó, O Monge e o Executivo, James C. Hunter. Leia, é um livro, né? Vejam só, é um livro fininho, letras boas, um livro agradável, uma leitura bem gostosa, nada de coisas que você fica precisando se esforçar para tentar entender. É uma história muito bem contada, mas que você vai perceber o que é a diferença de liderança, uma liderança imposta, uma liderança onde você coloca medo nas pessoas, de uma liderança que ela é feita pelo exemplo e ela é com as bases do amor. Então é uma sugestão que eu dou para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Outras perguntas. A família é integrada na ICM? É uma pergunta bastante interessante. A minha pergunta aqui que eu faria é o seguinte: por que eles fazem essa pergunta para uma pessoa que quer ser um diácono, um ungido ou um pastor, somente no momento em que ele está para ingressar? Por que não fazer essa pergunta regularmente a todas as pessoas que têm cargos de liderança na igreja? Então vamos imaginar o seguinte: eu sou o presidente da igreja, e aí eu deveria também responder essa pergunta pelo menos uma vez por ano, né? Qual é a pergunta aqui? Olha, a família está integrada na ICM? Como é que está a sua família, presidente? Seus filhos estão integrados na igreja? Estão participantes? Eles fazem madrugada? O seu filho faz madrugada na igreja? O seu filho está participando? O seu filho é voluntário? O seu filho, presidente, ele participa dos manaíns, né? Ele oferece seus serviços voluntários?
né? Se for mulher, está trabalhando na copa, na cozinha, está ali junto com você. E onde é que está o seu filho, presidente? E fazer a mesma pergunta para o vice-presidente. E aí, vice-presidente, como é que está o seu filho? Onde é que ele está? Ele está na igreja? Ele está participando? Ele está envolvido? E assim por diante. Aí passa para o conselho presbiteral, começa a perguntar para aqueles pastores. Fulano, cadê sua família? Onde é que está sua família? Olha, sua mulher, a gente percebe que só está o tempo todo com aquela cara de triste, chorando, os olhos inchados. O que está acontecendo? Está tudo bem? Essas perguntas, né? Seu filho, ele não apareceu mais na igreja. Onde é que ele está? Ele está em outra denominação? Está em outra igreja? Ele não vai mais a lugar nenhum. Ele está muito chateado, ele está revoltado. Ele não quer nem nunca mais ouvir falar em igreja. Então, essa pergunta que é feita para uma pessoa que está sendo levantada para uma missão de liderança na Maranata, ela deveria ser repetida para todas as pessoas todos os anos. Era uma coisa que deveria ser sempre avaliada, mas não só para as bases, mas para todo mundo. Por quê? Porque se uma pessoa, para entrar, ele tem que ter a família integrada, para permanecer ele deveria também ter a família integrada. Mas a questão é, se você está vendo os filhos dos pastores, todos, né, arredios a qualquer coisa que se chame igreja, exatamente por conta do exemplo dos seus pais, pela falta de assistência dos seus pais, pela falta de amor, pela falta de tempo de qualidade para os seus filhos, então isso deveria ser avaliado, não é verdade? E se, não, mas isso acontece mesmo, os filhos eles vão se afastar, eles vão para o mundo. Todo filho de pastor então vai para o mundo. Então por que você está querendo saber para a pessoa entrar, né, para o ministério, se o filho dele está na igreja, se não está na igreja, se está no mundo, não está no mundo, e você não quer saber, então, o filho do seu coordenador, onde é que está, o filho do coordenador de região, de área, o membro do conselho presbiteral, o vice-presidente, o presidente, esses não precisa. Só precisa, então, aquele que está entrando. Os que já entraram, não. Depois que você entrou, dane-se, então, pode acontecer o que for, que agora está tranquilo. Seu filho pode, né? Pode estar no mundo, sua filha pode estar, sua família pode estar toda desagregada, pode estar tudo desarrumado, tudo bagunçado, não tem problema nenhum. Então vejam só, eu estou colocando isso aqui para reflexão, tá bom? Você não precisa concordar comigo, não. Eu sei que nisso tem muitas variáveis e que precisam ser analisadas com mais cuidado. Eu só estou trazendo aqui para você pensar, né? Essa pergunta não deveria ser feita para todos, não só para entrar, mas para então serem mantidos nas funções. O que vocês acham? Mas vamos lá. Pode colocar nos comentários, irmão. Sejam só respeitosos e podem colocar a sua opinião nos comentários. Aí ele pergunta aqui, respeita o pastor e ao presbitério? Ou seja, baixa a cabeça e obedece? É isso, a mensagem dada. Se eu entrego essa ficha para a pessoa lá que quer ser diácono, ele já entende, olha, eu tenho que dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, e respeitar o pastor, o presbitério e obedecer. Outra pergunta, é zeloso com os bens da ICM? Então, é aquela pessoa que tem que estar cuidando mais das coisas do que de pessoas, não é? Tem bom testemunho? Esse aqui eu acho interessante, né? Tem bom testemunho? É só para entrar que tem que ter bom testemunho? É só para poder receber, então, aquele dia lá, aqueles pastores, dizer, agora, a partir de agora, o presbitério reunido, então agora você é um pastor, agora você é ungido, agora você é um diácono. É só para entrar que você tem que ter um bom testemunho? Então, se depois que você entrar, você começar a praticar crimes, se você começar a fazer coisas que realmente levem até o Ministério Público a denunciar você por diversos crimes, aí tá tudo bem. Então, quer dizer, o que vai entrar precisa ter um bom testemunho, mas o que está lá, então não precisa, não? Especialmente os que estão na cúpula, eles pode ser até preso. Não, aqui se tiver no conselho presbiteral aqui, então não tem problema nenhum, não. Já entrou aqui é um salvo-conduto, né? Entrou aqui, está protegido. Entrou aqui, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês no tatu. Se você conseguir chegar nesse grupo aqui, né, como diz a Roseli, né? Aqui no clube do Bolinha aqui, se você conseguir entrar aqui nesse clubinho aqui, até o advogado para te defender
por qualquer situação que você seja denunciado, um crime que você seja denunciado pelo fato de ser pastor, aí tá tudo bem, você vai ter até advogado para te defender. Então, quer dizer, é bem estranho isso, né? Eles são exigentes com as pessoas que estão entrando, mas eles não são exigentes com as pessoas que estão mandando, governando, liderando, já estão lá. Então, quer dizer, olha, saiu uma notícia, eu vi a notícia, o pastor preso. Eu vi a notícia, eu vi o pastor sendo preso, sendo acusado pelo Ministério Público. Olha, eu escutei um promotor dizendo que ele estava ameaçando testemunhas. Eu escutei um promotor dizendo que eles precisavam ser presos preventivamente porque eles estavam atrapalhando as investigações. Eu vi o promotor dizendo, mostrando ali que o dinheiro estava sendo desviado da igreja. Eu vi isso no jornal. Isso é um testemunho bom? Não, mas é porque é o seguinte, esse rigor só vale para quem vai entrar. Depois que você entrou, aí tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu acho bem interessante isso. Outras perguntas aqui, vejam bem. Atende aos dons relacionados à sua vida ou família? Meus irmãos, olha só. A pessoa ela vai ter que preencher essa ficha aqui. Atende aos dons relacionados, ou seja, você vai ter que permitir que pessoas da igreja digam lá numa reunião lá qualquer, lá tive uma visão, tive um sonho, tive uma revelação aqui, e que implique a sua vida e você vai ter que obedecer aquilo, tá certo? E são tão seguros esses dons, não são? São tão seguros que Deus revelou. E para os pastores da mais alta cúpula, daquele grupo seleto, Deus revelou que o Wilson Calduro podia ser ungido e podia ser ordenado. Deus revelou dons espirituais. O Josias chegou lá e disse assim, olha, isso deu um trabalho, tivemos que consultar nome a nome, com visões e revelações. E não tem nada errado aí. O Wilson Calduro estava na iminência de ser preso por prática de crimes contra a ordem tributária. E aí, são tão seguros estes dons, e aqui está dizendo o seguinte, olha, você aceita que a igreja interfira na sua vida pessoal e familiar com um dom espiritual? Você sente essa segurança? Você sente essa segurança? Mas o recado aqui está dado para você já desde obreiro, tá certo? Outra que eu achei bem interessante aqui, ó. É dado a comentários depreciativos, o 29 aqui, é dado a comentários depreciativos. Ah, tá, então imagine o seguinte, uma pessoa que fica lá no púlpito, lá dizendo, lá, falando de o ex-membro, isso é um bando de louco, é o cristianismo falido, é o teólogo que é ateu, né? É uma louca, é um louco, é uma louca, é uma feiosa, é uma pessoa que isso não é um comentário depreciativo, não? O que eu estou dizendo para vocês aqui, irmãos, é que eles querem que o novo pastor ele esteja enquadrado ali, em determinados critérios que de repente a gente não consegue perceber por que então que isso não é exigido também de quem está lá. Então o presidente pode fazer comentários depreciativos, pode chamar uma professora de rolha, pode chamar ali um pastor acho que imbecil, como já aconteceu, pode, então tá tudo bem, depende da pessoa, então, umas pessoas podem e outras pessoas não podem. Comentários depreciativos, entendeu? Fazer comentários sobre outras pessoas, como aqueles pastores da igreja, são guardas da cidade, Teve um cozinheiro que foi massacrado, pastor que foi massacrado. Isso não é um comentário depreciativo? Não, isso aí é zelo. Aí tem mais outras perguntas aqui, ó, a 34 é interessante. Ele pergunta assim: tem dívida com irmãos da igreja? Deveriam fazer essa pergunta para aqueles que já são pastores. Deveria fazer essa pergunta também para aqueles que estão lá na cúpula, lá no conselho presbiteral. Mas é bem interessante. Vejam só, vamos passar aqui para o outro lado da ficha que tem o melhor de tudo.
aqui está, né? Aqui é o outro lado da ficha, né? Tá, crescimento do seu grupo de assistência, afastou-se da igreja por qualquer motivo, qual? Últimos seminários, tem que ser frequente nos seminários, tá certo? E aqui está um item, é disposto a realizar viagens? Você tem que estar pronto para atender a obra. Mas e a minha família? Não, a sua família, Deus vai estar cuidando dela. Por isso é que eu estou dizendo, é por isso que você está com as famílias dos pastores tão bem organizadas, as pessoas continuam amando esta obra, né? Depois de ter sido filho de um pastor, de um coordenador. Então, quer dizer, é uma coisa que as pessoas deveriam pensar, mas você tem que estar disposto a viajar para a igreja, tá bom? E a melhor de todas, e a mais importante de todas, é a 47, a pergunta 47, diz assim: leu toda a Bíblia? Então, para você ser um diácono na igreja, para você ser um ungido na igreja, para você ser um pastor na igreja, eles fazem a pergunta: você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez? E aí eles admitem que a pessoa pode não ter lido. E eles sabem disso. Porque eu acredito que muitos pastores até mesmo nunca leram a Bíblia toda, não é? Bom, até porque vejam o que está na pergunta. Aí, olha só, 47 logo em seguida tem embaixo. Caso não tenha lido, ou seja, admitindo que esta pessoa que quer ser diácono, que quer ser ungido e quer ser um pastor, não leu a Bíblia toda nenhuma vez, quantos livros leu? Leu o livro de Cantares? Ah, não leu o livro de Cantares. Ah, então pronto. Se leu o livro de Cantares, leu o livro de Gênesis, leu o livro ali de Samuel, a história, né, de Davi e de Saul, né? Tá ótimo. Gênesis, lê Samuel, né? Você pode ler também, muito interessante ali, o livro de Juízes para falar de Sansão, o livro de Cantares, o livro de Esdras e Neemias, que é muito interessante, o livro de Malaquias. Então são livros muito importantes. Pelo menos um evangelhozinho, mas o evangelho não tem que dar muita importância não, porque o negócio está mais para o Velho Testamento, é Cantares, né? E a ligação ali com o Apocalipse. Já leu o Apocalipse? Não entendi nada não, mas já leu o Apocalipse pelo menos até o capítulo 8, onde está a quarta trombeta? Então vejam, meus irmãos, isso é muito sério. Na própria ficha, eles admitem que uma pessoa que vai ser diácono, ungido ou pastor, não precisa ter lido a Bíblia toda. E aí eles perguntam, quantos livros leu? Até para a gente saber, né, se já é o suficiente. Meus irmãos, me perdoem, mas uma pessoa que pretende ser um diácono de uma igreja cristã e evangélica, para ser diácono, ele já teria que ter lido esta Bíblia, no mínimo, inteirinha, no mínimo 2 vezes. 2 vezes, no mínimo. Uma como uma forma geral, panorâmica, e a outra para que ele pudesse, então, ter mais atenção com os livros específicos. No mínimo. Então, você admitir que um diácono, um ungido ou um pastor não leu a Bíblia nenhuma vez, e que se leu alguns livros já está bom, isso é o que eu achei mais chocante. Mas você, o que você pensa sobre isso? Você que quer ser um diácono, um ungido, um pastor na Igreja Maranata, como está a sua família? Como está a sua família? Está fazendo negócio com pessoas da igreja? Como está o seu testemunho? Está igual o dos líderes? O seu testemunho está igual ao dos líderes? Lembre-se de uma coisa, o seu tem que ser diferente, tá bom? Como é que estão essas coisas? Dá uma verificada, vê como é que estão essas coisas na sua vida, já leu a Bíblia toda, e aí você vai pensar, né, se você está fazendo comentários depreciativos. E é isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.